Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, que celebramos, quer nos dar alguma instrução de como temos vivido e como devemos viver. Quando nós proclamamos que o Senhor Jesus Cristo é Rei do Universo, o que é que dizemos? Dizemos-lo apenas com a boca? Ou dizemos também com o coração? Ou dizemos-lo também com nossas ações? A palavra de Deus, já na profecia de Ezequiel, nos fala deste rebanho, único rebanho, que o único pastor há de cuidar. Este pastor é nosso Senhor Jesus Cristo. O rebanho somos nós. Este Senhor nos diz que vai buscar a ovelha dispersa e vai cuidar de todas as ovelhas e resgatá-las de lugares que se perderam, talvez num dia de nuvens, escuridão, um dia sombrio. Estes dias são os dias também em que nós vivemos, dias de nuvens e escuridão por sobre toda a igreja e o mundo. E então o Senhor diz que vai procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a ovelha de perna quebrada, fortalecer a doente e vigiar a ovelha gorda e forte. Muitas vezes, nós que estamos no coração da igreja e que somos praticantes da nossa fé, talvez pensemos que nós sejamos a ovelha gorda e forte. Quando o Senhor nos conhece e sabe quantos de nós ainda estão com as patas quebradas, quantos de nós ainda em nossas vidas precisamos ser tirados do extravio e quantos de nós ainda somos doentes. E a doença, a cura, o Senhor nos oferece não por meio de um ato mágico, mas por um ato de pertença. Quanto mais nós nos sentimos como ovelhas pertencentes ao Senhor e, portanto, obedientes à sua voz, mais nós somos curados. E, de fato, esta é a cura que o Senhor oferece. Aqui não se fala de cura física, se fala daquela cura mais importante, a cura de todo o meu eu, para que deixe de ser meu eu e se torne eu de meu Senhor. Aqui está o reconhecimento da soberania do Senhor sobre nossa vida. O apóstolo Paulo nos diz que quando Cristo tiver reinado de fato sobre nós e sobre todo o mundo, quando todos os poderes do mundo forem submetidos ao Senhor, então Cristo poderá entregar o reino que ele vem instaurar ao Pai. Este reino é do Pai. Foi dado ao Filho para que reine entre nós, de modo que Cristo é Rei até que o reino se cumpra definitivamente, e então ele entregará a realeza e o poder ao Pai. E o Pai, nos disse a palavra de Deus no livro do Apocalipse, no início da Santa Missa, o Pai reconhece que o Cordeiro, seu Filho, é aquele que detém a soberania pelos séculos, o poder, a honra, a força e a glória. Ou seja, o Filho cumpre plenamente a vontade do Pai e nos convida também a cumprirmos a vontade do Pai. Se nós estamos bem recordados, diversas vezes o Senhor nos fala no seu Santo Evangelho que aquilo que nos distingue, aquilo que nos diferencia dos demais que não são seus seguidores, cristãos de fato, reside no ato de dar testemunho com nossa vida. Alguns vão dar testemunho com o martírio, a efusão do sangue, mas a grande maioria não é pedido o martírio, é pedido que no seu dia a dia dê testemunho da realeza do Senhor sobre sua vida, de modo que não podemos dizer Jesus é Rei, Jesus é o Senhor, mas vivermos como se nós fôssemos senhores das nossas vidas. Se Ele é Rei e Ele é o Senhor, devemos então adaptar-nos, mudar-nos, melhor ainda, convertermos-nos em realmente reconhecidos súditos do Senhor,
O súdito faz aquilo que o seu senhor manda. Como é que isto se dá? Se dá de muitos modos, mas de modo especial o Senhor nos diz como será o nosso julgamento. Como será o julgamento de todos os povos? Disse São Mateus neste Evangelho que no último dia o Senhor vai reunir todos os povos da terra, todos os povos, e vai julgar-nos, e vai colocar os critérios, e estes critérios já estão colocados. Desde que nós ouvimos pela primeira vez este Evangelho, ninguém pode dizer que não sabe, e já ouvimos muitas vezes. Aqueles que desde criança estão bem atentos já ouviram muitas vezes. Os critérios não estão em grandes obras portentosas, não estão em maratonas de orações, não estão em maratonas de louvores. Os critérios do Senhor estão em atitudes práticas para nos desinstalar, para que não vivamos a fé como se fosse uma coisa entre eu e o Senhor, para que vivamos a fé no coração da igreja, servindo aos demais. De modo que quem ouve este Evangelho pode ser tomado de alegria ou então de espanto, porque o Senhor nos diz que tudo aquilo que fizermos aos menores, aqui não se fala de crianças, fala-se de menores no reino, menores entre seus filhos, ou seja, os despossuídos, os pobres, os oprimidos, os inválidos, aqueles que o mundo considera como nada, aquilo que fizermos a eles, por amor a Cristo, será contado como nossa entrada no reino dos céus. Nosso povo, já tantas vezes desviado da fé, esquece disso e pensa que ser igreja é apenas assistir como um telespectador. Todos sabem o que é um telespectador. Fica diante da televisão ou um ouvinte de rádio, mas não pode influir nada. Pelo contrário, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o reconhecimento de sua soberania sobre nós, nos exige que nós sejamos aquilo que se pede, sal da terra e a luz do mundo. Neste domingo de Cristo Rei, também abre-se no Brasil, na igreja no Brasil, o ano do laicato, uma palavra muito estranha para muitos, o ano dos leigos, que são todos vós. Todos aqueles que não são religiosos e religiosas, nem sacerdotes, são leigos, são a grande maioria da igreja. Para quê? Para que por meio da reflexão, e eu diria, basta ouvir e ler este Evangelho, não precisa de reflexão nenhuma, já sintam-se chamados, ou melhor, seja reavivado aquele chamado que todos nós recebemos no batismo. Dizia eu há 2 semanas, há 1 semana atrás também, ninguém espere ser chamado para fazer a sua parte, porque o chamado já foi feito no batismo. Então, sinta-se realmente comprometido, de modo que ser leigo significa viver a minha fé no mundo. Por quê? Porque todos vós que aqui estão no mundo, vivem as suas ocupações diárias no trabalho, na escola, na sociedade, e é ali que devem dar o testemunho de que são cristãos. É ali, aqui dentro do templo, nós manifestamos aos demais irmãos a nossa fé, mas ao mundo deve ser manifestada a fé com obras, sem as quais não seremos salvos, porque ainda corre um pensamento errôneo, um pensamento errado, de que todas estas obras que Jesus nos pediu são obrigação dos sacerdotes e dos religiosos e religiosas. Não, a nós também, mas são obras especialmente pelas quais podem ser desenvolvidas a caridade. E esta caridade, tão necessária nos dias de hoje, esta caridade que faz com que outros que não creem, vendo-a, se convertam, vós todos que aqui estáis podeis fazer. Ninguém pode dizer que não pode fazer algum destes atos que nós chamamos obras de caridade e obras de misericórdia. De modo que, quantas vezes se ouve de tanto sacerdote e de tanto religioso e religiosa, olha, aquela igreja, aquela comunidade é meio morta, as pessoas não querem nada com nada,
Claro, porque ainda não despertaram, não ouviram este Evangelho. Por que é que temos que esperar que os outros organizem e os outros façam, quando a ordem é para todos nós, sem exceção? Jesus não disse, estão excetuadas aquelas pessoas, não disse, são todos nós. Todos nós devemos encontrar modos de colocar a caridade em prática. Durante estes 2 milênios, a Igreja, o povo de Deus, foi encontrando formas de viver essa caridade, muitas vezes de forma até organizada. É assim que surgiram os hospitais no mundo. Foram os cristãos, não foram outros. É assim que surgiram tantos orfanatos, creches, escolas, universidades. Foi a Igreja. Aqui a Igreja não é o padre, não é o bispo, não é o papa, não é o religioso e não é a religiosa. Foram os leigos e leigas que, ouvindo este santo Evangelho, tomaram a frente e assim fizeram. Por que vivemos uma época em que tudo parece estar morno ou morto? Porque vivemos numa época de intimismo na fé. O que significa isso? Muitos vivem a fé com eu e Jesus, Jesus e eu, meu Deus e eu e meu Deus. A fé não é isto. O Evangelho nos deixa bem claro. A fé é colocar-se a serviço daqueles que sofrem, daqueles, repito, e aqui podemos englobar todos, de todos aqueles que o mundo considera nada. É a estes que nós devemos servir. É servindo a eles é que vamos resplandecer como luz de Cristo no mundo, que vamos ser sal da terra e, portanto, dar sabor de Cristo ao mundo. Não há outro modo. Pode-se achar 1000 piruetas intelectuais e dogmáticas ou qualquer outra coisa, mas é dessa forma, que assim o Senhor já colocou os critérios. E quantas vezes dizia sacerdotes, párocos, diáconos, religiosos e religiosas dizem, nossa pastoral ou tal pastoral sofre pela falta de voluntários. E eu digo, detesto essa palavra voluntários, porque na igreja ninguém é voluntário. Jesus não nos chamou ao voluntariado, nos chamou para servir a todos nós. Então na igreja não é lugar para voluntários, é lugar para cristãos, aqui usando um termo que muito foi usado, engajados, ou seja, que entendam qual é o seu papel. Isso significa que cada um de vós pode encontrar a sua função de serviço na igreja. Ninguém está descartado, nem aquele que está lá deitado, doente numa cama. Esse também pode servir. Até aquele que está bem do corpo pode servir. Todos nós temos que encontrar um modo de serviço. Por quê? Porque o Senhor nos vai julgar por este critério. Tudo aquilo que fizermos aos menores foi a Ele que é a Ele que o fazemos. Tudo aquilo que não fizermos foi a Ele que negamos. De modo que então o reconhecimento de Cristo como Rei passa por isso. Se nós nos perguntarmos no Brasil em que vivemos, na cidade em que vivemos, no estado em que vivemos, na rua em que vivemos e na nossa casa, Cristo realmente é reconhecido como Rei? Ele como Rei tem a última palavra? É isso que está acontecendo entre nós? Parece-me que não está acontecendo isso. Nós professamos que Cristo é Rei, mas na prática cada um de nós quer ser um reizinho ou uma rainhazinha da sua vida, do seu modo de ser, do seu modo de pensar, e alguns ainda dizem, não, o Evangelho disse isso, mas não é bem assim. É bem assim. É palavra da salvação. É nosso Senhor Jesus Cristo que está nos dizendo como Ele vai nos julgar. Ele não mente, Ele é Deus. Portanto, Ele diz que aqueles que fizerem estas obras aos mais pequeninos, estes, os justos, como Ele chama, irão para a vida eterna. Aqueles que não fizerem, estes irão para a condenação eterna. É tão claro e tão límpido como o sol do meio-dia. Só não entende quem não quer. Portanto, a palavra de Deus, nesta solenidade de Cristo Rei, quer nos desinstalar. Para que Cristo reine na sociedade, é necessário que nós façamos a nossa parte. Eu e tu somos os construtores do reino aqui na terra. Nós certamente não vamos transformar a terra no paraíso. Não é isso que o Senhor pediu. E isso é impossível.
mas nós vamos poder transformar, e é nosso dever, todo o nosso entorno em realmente lugar de reinado do Senhor. Para isso nós fomos chamados. Para isso nós recebemos o nosso batismo, transformar o lugar onde vivemos, e podemos começar pelo lugar que talvez seja mais difícil, a nossa casa. E pelo ponto mais difícil, a minha vida. Aqui começa a transformar a minha vida para que o Senhor reine sobre ela. Depois começo a transformar, pelo meu exemplo, a minha casa. E aí poderei dizer aquela belíssima declaração que já se encontra no Antigo Testamento: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não serviremos ao mundo, não serviremos à propaganda, nem às ideologias, nem aos partidos políticos, serviremos ao Senhor Deus. Depois de transformarmos a nossa vida, a nossa casa, então vamos expandindo o reino de Deus. O Senhor quis precisar de nós. Ninguém pense que nós rezarmos, venha a nós o vosso reino, o reino dos céus vai cair pronto. Quem assim pensa ainda não meditou e ainda não rezou corretamente o Pai Nosso. O reino se constrói com a nossa ajuda. Com a nossa ajuda, a nossa evangelização, a nossa visita aos doentes, a nossa visita aos enfermos. Quantas vezes eu já disse aqui para nosso povo, muitos esperam que o padre faça tudo, e muitos esperam que o padre adivinhe quantos doentes tenho lá na lista para visitar, e quantos consigo visitar, nem todos. E quantos doentes, não só do corpo, mas da alma, especialmente da alma, estão encarcerados em casa e se sentem abandonados, e se sentem já sem esperança. Leve a palavra de Deus, leve a oração, visite-os. Nós vamos encontrar em todas as ruas de nossos bairros, em todas as ruas sem exceção. E não espere o pobre pedir, e não espere o pobre humilhar-se para pedir. Nosso dever é servi-lo antes mesmo que ele peça. Nosso dever é amá-lo e, amando, encontrar o Senhor. É nele que podemos encontrar o Senhor. Que o Senhor assim nos desperte e nos ajude para sermos realmente cristãos, de fato, não só de direito, para que nós possamos amá-lo sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.